Olá, instrutor Matheus Henrique, mais uma vez, falando hoje, trazendo um feedback a respeito do marketing, essa atividade tão essencial para as empresas, tão essencial para os empreendedores, tão essencial para as organizações. E o marketing, trazendo um pouco do seu histórico, do que seria, basicamente a palavra marketing ela deriva da palavra mercado. E o mercado ele passou a existir desde o início da humanidade. Instrutor, aí vem a pergunta, instrutor, por que você pode afirmar isso? Por que podemos fazer essa afirmativa? Desde quando iniciou-se o processo de produção, quando o ser humano entendeu que ele tinha que plantar para colher, que ele tinha que em busca de produtos para sua subsistência, desde quando passou a existir o processo de troca, mesmo antes da invenção da moeda, do dinheiro, existia-se o processo de troca. A pessoa vinha trazer um animal, trocava por outro, trocava por trigo, por farinha, enfim, objetos. Então essa atividade de, de troca, de escambo, ela gerou o processo de produção. As pessoas passaram a entender que precisavam de vestimentas, precisavam de alimentos, de objetos inerentes à sobrevivência. Então, entendeu-se, teve aí a primeira concepção do que seria o mercado, do que seria o marketing. Até 1930, existia basicamente o processo de produção. Até 1930 não pensava-se em marketing com outros fatores, com fatores psicológicos, com fatores, que não apareciam no primeiro momento. Se focava-se apenas na produção, na produtividade. Não, eu vou produzir para vender. Eu vou plantar trigo porque as pessoas compram farinha de trigo, porque as pessoas fazem pão. Pensava-se unicamente na produção. E muitas vezes, antes da Revolução Industrial, era de maneira apenas artesanal. Daí então, quando tivemos aí a primeira Revolução Industrial, que remonta aí a séculos passados, quando passou a entender o conceito de industrialização, e mudar, mudar do sistema de produção comum para o sistema industrial, onde foi substituído a mão de obra, as pessoas, pelas primeiras máquinas a vapor, pelas primeiras máquinas automatizadas. Então, nós tivemos aí uma quebra de barreira, nós ultrapassamos e melhoramos essa questão do marketing. Mas é algo interessante, você deve saber que o marketing é algo que existe desde o início da humanidade, ou seja, o mercado, o processo de troca, o processo de compra, tudo isso permeia nesse macroambiente do marketing. Analisando aqui o nosso histórico do marketing, o nosso conteúdo, ele diz o seguinte, que ele está desde o início da humanidade, como já dito antes, questão do processo de troca. Ele veio também com o crescimento da civilização e das cidades, é algo importante a destacar. Daí então, a gente chamou essa era unicamente de era da produção, certo? Era da produção. Essa era da produção, o que era, basicamente? Até essa época, que vai por volta do ano de 1800, os artesãos eles produziam apenas artigos básicos que supriam as necessidades imediatas dos consumidores. Alimento, vestimenta, enfim. Daí então a gente passou a denominar isso como... as pessoas, o estudo da temática passou a ter isso como a era da produção. Ela durou até 1930 e fazendo aqui um paralelo histórico, por que até 1930? Porque nós sabemos que teve uma grande recessão em 29, então o mundo ele teve que passar, o mercado ele teve que passar por uma reconstrução
para escapar daquela recessão, e daí então quebrou esse paradigma. Daí então nós percebemos que houve essa mudança da era da produção para a era da industrialização. Especialmente após a recessão de 29, houve um processo de reindustrialização, né? Uma segunda revolução industrial, por assim dizer, como alguns gostam de especificar também. Então, daí então passou a explorar o mercado de maneira diferente, ter uma visão panorâmica, uma visão holística do que seria a expansão desse mercado, que aí passou a entender um processo de planejamento, processo de propaganda, a questão de analisar o produto. Daí então passou a substituir esses produtos que eram necessários para a sobrevivência por produtos a desenvolver, a padronizar esse consumo. Hoje em dia, se nós observarmos até de uma maneira mais moderna, a escola austríaca dizia o seguinte, que as pessoas, existem as destilarias porque as pessoas bebem uísque. Porém, esse raciocínio já não é tão moderno. Por que podemos especificar isso? Porque hoje em dia padroniza-se o consumo. Uma grande indústria, quando cria um novo produto, ela passa a explorar, a criar um desejo. Ela não vai explorar só a necessidade. Ela vai criar um desejo naquele mercado potencial, que o mercado são as pessoas, são os clientes que compram, que demandam esse produto, esse serviço. Então, pegando um exemplo aqui de um determinado produto, como bem falado, o uísque, as pessoas passam a ser estimuladas a um padrão de consumo. Aí então você vai dizer a mesma coisa que você fala para um brasileiro, você vai passar a tentar falar isso para um americano, a falar isso para um indiano, a falar isso para um asiático, enfim. Padroniza-se esse consumo e explora-se esse desejo. Hoje isso é a modernidade, é o que está sendo aplicado na modernidade. Então a gente vê aí uma diferenciação no seu histórico, do princípio ao fim, onde se tinha só relacionado só às necessidades, mas especialmente depois de 1930 para cá, nessa pós-revolução industrial, ou essa segunda revolução, né, no processo de reconstrução da economia e do mercado, passou-se a explorar novos conceitos, e hoje na modernidade o padrão de consumo ele é imposto. Hoje padroniza-se esse consumo, criam-se novas tecnologias, criam-se novos produtos, e as pessoas passam a ser induzidas a desenvolverem desejos na sua mente, e por que não dizer até no seu coração, e esses desejos vão fazer com que essas pessoas comprem. Então, o comércio, a indústria, ela procura desenvolver isso. Então, nós vimos aí a evolução histórica e atual e moderna, né, fazendo aqui um breve a respeito do marketing. E você que deseja fazer um curso de assistente de marketing, um curso de aperfeiçoamento na área do marketing do mercado, com seu histórico, você que de repente quer aplicar isso na sua empresa, no seu negócio, ou simplesmente aonde você trabalha, então é interessante dar atenção a esse assunto tão interessante. Vá lá no seu caderno de atividade, estude, leia com atenção, dê atenção ao feedback, à aula em vídeo, e também não esqueça do trabalho interdisciplinar. É uma satisfação sempre poder construir esse diálogo de conhecimento, essa conversa com você, aluno, e ficamos à sua inteira disposição. É interessante que os nossos cursos também tenham feedback via tutoria online, onde você pode deixar uma mensagem e receber também orientações a respeito. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Bons estudos!